Bem, senhores, então eu tenho a honra de dar continuidade aqui ao nosso evento. Nesse período vespertino, nós teremos então os comentários sobre as alterações do Código Penal, vamos falar sobre a alienação fiduciária e sobre a Lei 13.058, que mudou a sistemática da guarda no Código Civil. Foi convidada e aqueceu, para nossa alegria, o convite de estar aqui conosco a professora Juliana Vieira Saraiva de Medeiros, ela que é advogada, membro da Comissão de Direitos Infantos e Juvenis desta casa, mestre em Direito Penal, professora convidada da Escola Superior da Advocacia e também docente em cursos de graduação e pós-graduação. Professora, uma alegria tê-la aqui, uma grande amiga. Desde já agradeço e passo a palavra para que possa proferir, então, seus apontamentos pertinentes ao tema. Para mim, ficou a incumbência de falar sobre direito penal, né? Eu sou uma amante do direito penal, né? Assim, me especializei na área. E, bom, desde o começo do ano, nós tivemos, na verdade, dois crimes, né? Assim, que tiveram uma certa repercussão. Um deles, que não é o que nós vamos conversar nessa ocasião, nessa palestra, nessa conversa, que foram as alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito do crime de venda de bebidas alcoólicas, né? E o tema que eu deixei para a nossa conversa de hoje foi as alterações trazidas no artigo 121 do Código Penal, né? Que inseriu o famoso e tão polêmico crime de feminicídio, né? E é esse o tema da aula da palestra de hoje, né? Então, nós vamos conversar sobre essa inserção, o que levou a inserção desta figura no artigo 121 do Código Penal, transformou também, né, inseriu essa figura no rol dos crimes hediondos, para que, é claro, é algo novo, então, que nós estamos falando hoje é com base na dogmática do direito penal, mas teremos, de fato, realmente assuntos mais concretos daqui a um tempo, uma vez que a lei é recente, de março, né? Bom, então vamos lá, gente. A lei que nós vamos conversar hoje é a Lei 13.104, de 9 de março de 2005. Então, o que ela trouxe? Desculpe, 2015. O que ela trouxe? A alteração no artigo 121 do Código Penal. Ela inseriu, lá no parágrafo 2º, mais uma figura de homicídio qualificado, que é o feminicídio, tá certo? Então, ele inseriu uma forma qualificada dentro daquelas outras qualificadoras que nós já tínhamos no Código Penal. Além disso, ele também inseriu causas de aumento de pena dentro dessa figura, né? Então, tem o crime, mais as causas de aumento de pena. Além disso, ele também alterou a Lei dos Crimes Hediondos, né, a Lei 8.072, o artigo 1º, que lá no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos tem o rol, né, lembrando que para nós crimes hediondos é aqueles que estão no artigo 1º da lei, né? Então, inseriu também o feminicídio como um crime hediondo. Na realidade, os homicídios de forma qualificada já são hediondos, mas ele reforçou que também será hediondo, tá? Então, é sobre esse assunto que nós trataremos nessa nossa conversa. Bom, antes de mais nada, o que nós precisamos ter uma base é a respeito de uma diferença de conceitos. Existe o conceito, que é o de hoje, que é o feminicídio, né? E um outro conceito chamado de, uma outra nomenclatura chamada femicídio, né? São sinônimos? Não são sinônimos, né? O feminicídio, que é a alteração que ocorreu no Código Penal, ele está ligado, gente, com o assassinato de mulheres, mas por uma motivação, a motivação de gênero, que seria menosprezo à qualidade, à condição da mulher. Então, o feminicídio, ele está ligado a essa questão de gênero, né? Enquanto que o femicídio, ele é apenas o fato, apenas digo, né, mas de uma maneira simplista, assassinato
de mulheres, tá certo? Então, um diz respeito a um assassinato com determinada finalidade, com uma determinada motivação, e o outro não. Então, vamos usar 2 exemplos, assim, bem práticos. Imaginemos uma briga de trânsito, né, em que um homem acaba colidindo no carro de uma mulher, e ele sai extremamente irritado com aquela situação, né, fora de si, e acaba discutindo com essa mulher, fala o seguinte: lugar de mulher é na cozinha. Mulher não foi feita para dirigir. Nenhuma mulher dirige direito. E começa aquela discussão e ele mata essa mulher, tá bom? Segunda situação, uma situação corriqueira, vizinhos, né, ou de apartamento, ou de um condomínio, ou de casas muito próximas. E um vizinho, pode ser homem ou mulher, se implica com a vizinha do apartamento X, né? Ai, faz barulho, escuta a televisão alta, né? Um dia, ele perde o controle, toca a campainha da casa dessa mulher e mata essa mulher. Porque ele não aguentava mais de pedir para que ela não fizesse barulho, né? Que não cantasse alto, que não ouvisse música alta, e mata essa mulher. Então, observem bem, nós temos 2 casos de assassinato, homicídio, né, praticado, e a vítima é uma mulher, né? Mas o primeiro caso, ainda de uma maneira muito simplista, é um exemplo, né, básico. O primeiro caso, ele atribuía o fato dela ter batido no carro dele, porque mulher não foi feita para dirigir. Mulher dirige mal, né? O que é uma mentira. O que é uma mentira. Dados mostram que mulheres são extremamente cautelosas. O nosso seguro é mais barato do que o seguro de homens, não é isso? Né? Certo? Então, e o segundo foi uma ira. Diga-se de passagem, o ano passado, nós tivemos uma situação trágica de vizinhos, se lembram de condôminos? Ele escutava o barulho da mulher andando, né? E o marido e os passos, e subiu e matou todo mundo, lembram? Né? Na frente do filho, se eu não me engano, né? Então, são situações que envolvem mulheres, mas são conceitos diferentes, tá bom? Você vai encontrar, isso que eu estou comentando com vocês, é algo que é discutido de uma maneira bem específica, porque é comum, de repente, você pegar um artigo, né, de uma revista, de um jornal, que utilizem como sinônimo, tá? Mas a tendência dos estudiosos é fazer essa distinção, essa diferença entre o feminicídio e o femicídio. Tudo bem? Bom, assim como a questão da Lei Maria da Penha, né, a Lei Maria da Penha, 2006, a Lei Maria da Penha, né, gente, há quantos anos de Lei Maria da Penha, causou um tumulto, né, uma revolta, uma discussão, pelo fato, será que a Lei Maria da Penha ela era constitucional, né? Será que tratar de maneira desigual, né, o homem e a mulher, sendo que no artigo 5º existe essa igualdade, né? Então existe essa proteção da igualdade homem e mulher? E essa discussão durou muito tempo, né? Então, foi uma discussão, para que vocês tenham noção, a Lei Maria da Penha é de 2006. Só em 2012, imagine, 2012, nós tivemos aí uma resposta de uma ação declaratória de constitucionalidade, né? E de uma ação direta de inconstitucionalidade, para afirmar que aquela lei era uma lei constitucional, certo? Eu até peguei aqui um trecho do relator, do ministro Marco Aurélio, olha o que ele diz. Naquela época, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A lei é nova, a lei que nós estamos tratando hoje. Não há dúvida sobre o histórico de discriminação por ela enfrentado na esfera afetiva. As agressões sofridas são significativamente maiores do que as que acontecem, se é que acontecem, contra homens em situação similar, né? 6 anos depois da Lei Maria da Penha. E é claro que não poderia ser diferente agora, né? Essa discussão a respeito desta alteração do Código Penal. Bom, gente, o seguinte, tá dando para todo mundo ouvir, estou falando muito alto, tranquilo? Bom, eu vou contar para vocês algo pessoal, né? Eu, como professora de Direito Penal,
Fiquei até assustado, achei que você ia contar o que você matou, o que você foi vítima. Não, essa parte daí são as cifras negras, ninguém conta. Ninguém conta quando apanha. Mas, enfim. Eu conto no estacionamento. Não, mas tudo bem. Não conte. Mulher não conta, mulher disfarça, sorri, diz que tá tudo uma alegria. Mas, enfim, né, tá com aquele cabelo na frente, né, até tem várias cenas muito fortes, né, a mulher tá com o cabelo aqui, né, como se fosse uma moda, franja na cara, né, daí ela tira aquele olho roxo daqui até ali, né. Então, até o marido, às vezes, tem lugar certo para bater, porque dá para tampar a franja, né. É triste, mas é uma realidade, né. Eu, como penalista, quando eu começo a lecionar, eu leciono na graduação há muito tempo, direito penal, e as pessoas entram para ter aula e elas acreditam que ali vai ter a solução de tudo, né? Eles querem entrar, aí quer que a pessoa seja presa, tudo eles querem que aconteça na esfera do direito penal. E eu explico, meus queridos, não é isso que vocês vão aprender aqui, certo? Aqui ninguém está fazendo faculdade para ser promotor de justiça. É para ser também, né? Mas ninguém aqui só vai trabalhar como acusação, né? Nós temos que estudar o direito penal como ele está na lei, né? E ocorre o seguinte, eu, particularmente, sou contra o endurecimento das leis penais, né? Então, eu sou partidária do direito penal mínimo. Para mim, o direito penal é a última ratio, é a última saída, né? O direito penal não resolve conflitos. Eu torço o dia que isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Você imagina que delícia falar, nossa, essa nova lei diminuiu 50%, 80%. Eu vou dar pulo de alegria, porque eu vou poder mudar o meu discurso. Mas, por enquanto, eu não posso fazer isso, né? Existem provas, né? Estudos que demonstram que incriminar, que criar novas leis, o endurecimento da lei penal não diminui o índice de criminalidade. Tá certo? Lei dos crimes hediondos. Cada dia coloca mais alguma coisa. O ano passado foi a prostituição infantil, artigo 218b. Tá lá, né? Então, cada ano, um pouco mais na lei dos crimes hediondos. Reduz a prática de crimes hediondos? Não. Infelizmente, a Lei Maria da Penha reduziu as agressões? Não. Certo? Em média, quase 160 leis penais serviram para reduzir? Não. Então, eu torço para que essa lei traga resultado de redução, tá bom? O problema existe e eu vou contar para vocês hoje, né, que ele existe de fato. Eu até entendo por que criaram a lei, né? Mas, nesse aspecto, eu digo para vocês que, da minha parte, eu acho que não vai funcionar. Tudo bem? Para não ser a defensora, porque eu sou contra o direito penal máximo. Vamos. Não concordo com isso, tá bom? Mas vamos, então, falar aqui a respeito da motivação dessa lei e por que não, a princípio, ela seria, essa nova lei, inconstitucional. Porque não seria. A política criminal, gente, ela pode ser utilizada para criar leis quando se observa que a realidade, né, na sociedade, que uma determinada conduta, determinado crime, ele está passando do limite, né? Então, ele começou a aumentar, e não se encontrou na sociedade uma solução para aquele conflito, para aquele crime, né? Nesta maneira, o direito penal ele pode utilizar a política criminal para inserir um crime na nossa legislação. Isso pode acontecer, né? E o que aconteceu com a criação dessa nova lei foi com base na questão de gênero. É assim, existem pessoas que falam, não, imagina onde já se viu, matou uma mulher, vai ser forma qualificada, e matou homem, não vai ser, que absurdo, que diferença tem, né? A discussão aqui não é matar homem ou matar mulher. É matar a mulher, e é a mulher mesmo, logo nós vamos discutir alguns problemas que podem vir dessa palavra mulher, né? Mas é matar a mulher por conta da sua condição de mulher. Nós não podemos fechar os olhos para a questão de gênero, certo? Nós vivemos numa sociedade que ainda sofremos preconceitos, né? É real ainda que salário de mulher é menor? Sim. É real ainda que
Muitas mulheres têm desejo de estudar e muitas vezes não podem porque têm que ficar com os filhos. No passado, não era incomum, por motivo fútil, um dos homicídios que aconteciam muito era do homem matar a mulher porque ela queimou o feijão, porque ela serviu a comida fria. Né? Então, isso existe. A mulher, na mentalidade, ela nasce para procriar, para cuidar do marido, né? E é essa a vida dela. Então, muitas vezes é o marido que vai escolher. Onde já se viu você querendo terminar comigo? Imagina, você não. Um dia eu posso, mas você não pode se separar. Mulher foi feita para casar e ser fiel para o marido até que a morte, tem até uma propaganda muito boa disso que eu já vou mostrar, né? Até que a morte nos separe, né? E daí aparece a noiva morta lá, tanto que foi espancada, né? Então, a questão a respeito desse crime foi com base nesse menosprezo que ainda existe, né? Quisera um dia isso não existir mais, né? Bom, por esses motivos, não se considera inconstitucional a criação desta lei, tá bom? E eu vou mostrar para vocês agora, de uma maneira, né? Assim, uma pesquisa que eu fiz para vocês, para mostrar a situação da violência contra a mulher no Brasil, né? O quanto é complicada. Muitas vezes você escuta a pessoa falar sobre índices de criminalidade infanto-juvenil. É mentira. Mas aqui o que eu vou contar para vocês é verdade, tá bom? Então, a gente até entende por que algumas pessoas estão esperançosas com a lei. Vamos ver qual que é o panorama do Brasil em relação à violência contra a mulher. Vamos lá. Só a título de curiosidade, né? A ONU Mulher, ela apoia, porque a realidade do assassinato de mulheres por conta de gênero é algo que vem crescendo, ela apoia a iniciativa dos países, é uma tendência, principalmente na América Latina, todos esses países aí já têm na legislação, né? Então, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Peru e Brasil, né? Todos aí com alguma lei. Alguns falam femicídio, tem algumas diferenças, mas todos já inseriram na legislação o crime dessa espécie, tá certo? E o interessante, é claro, é incomparável, gente. Não tem como comparar os índices de violência, né, nossos aqui, na nossa América Latina, com a Europa. Mas olha que interessante o que eu achei nos meus estudos. O índice de violência, homicídios contra a mulher é baixo na Europa. Porém, ainda em números menores, mas também ocorrem. Exemplo, na Alemanha, metade das mulheres assassinadas, o número é pequeno, mas metade das mulheres assassinadas foram mortas pelas mãos dos seus parceiros ou ex-parceiros. Na França, o número de mulheres assassinadas por violência conjugal aumentou no último ano em mais de 20%. Na Itália, as organizações feministas denunciam um aumento constante dos assassinatos de mulheres nos últimos anos. Essa foi uma pesquisa que eu consegui na Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, tá certo? O feminicídio na União Europeia e na América Latina. Então, nós concluímos que, a princípio, aqui no Brasil, socorreu-se, né, a legislação penal, porque o mal existe. Vamos ver. Brasil. Panorama da violência contra a mulher. O Brasil ocupa, gente, 7ª posição entre o número de homicídios contra mulheres numa lista de 84 países. Dados do Mapa da Violência de 2012. Olha a foto. Né? Até que a morte nos separe. A noiva, que linda. 52% das violências são praticadas pelos maridos e companheiros são de risco de morte. Não é tapinha da música lá, um tapinha não dói, né? No Brasil, de cada 10 mulheres vítimas de homicídio, 7 são assassinadas por aqueles com quem elas mantêm relação de afeto.
41% das mortes de mulheres ocorreram dentro de casa e 68,8% dos incidentes envolvendo as mulheres ocorreram na residência. 57% das agressões ocorrem após o término do relacionamento. Isso é um dado aqui do Ministério Público de São Paulo. No Brasil, considera, gente, aqui foi feito um retrato das desigualdades de gênero, uma pesquisa do IPEA, que eles concluíram pela invisibilidade do sério problema da sociedade. Fizeram uma pesquisa. Olha essa pesquisa, gente. Concordaram total ou parcialmente. 63% dos entrevistados, sendo que a maioria eram mulheres, olha que triste. Casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. 78,7% em briga de marido e mulher não se mete a colher. 82%. O que acontece com o casal em casa não interessa aos outros. Olha a mentalidade, né? 89% concordaram. Roupa suja deve ser lavada em casa. Ou seja, demonstrou permissividade social e uma sociedade machista. 66% eram mulheres entrevistadas. E eu peguei até essa campanha da OAB, que para mim, quando eu vi essa campanha, eu achei ela a melhor frase das campanhas, né? Essa mulher bem machucada e essa frase: por incrível que pareça, as piores marcas estão do lado de dentro. E agora vamos falar sobre a alteração legislativa, tá? Olha qual foi a alteração legislativa, gente. Todo mundo conhece aí o artigo 121, é o artigo que a gente leva mais tempo aí para estudar. Então vamos lá. Parágrafo 2º. Feminicídio. É homicídio qualificado. Se o homicídio é qualificado, 6. Contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, pena, reclusão de 12 a 30 anos. A mesma pena, 12 a 30 anos, né? Mas agora está expresso. Então, observem, gente, essa história que nós estamos ouvindo falar, agora matou mulher, onde já se viu, que diferença tem, né? Pela leitura do artigo 121, ela não confere, porque está dizendo contra a mulher por razões da sua condição de sexo feminino. Não é isso? E daí o parágrafo 2º é explicativo e ele vem explicar, parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar, que a gente já vai comentar um errinho para variar aqui, né? E 2, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Então, o tipo penal, ele explicou o dolo, né? Qual que é o dolo específico quando mata uma mulher, né? Sujeito passivo, gente, mulher. Mulher. Quem é mulher? Né? É claro, você pode estar perguntando assim, professora, como assim quem é mulher? Né? Mas nós vivemos num mundo que a gente tem que saber quem é mulher. Não é isso? Mulher. Um transexual que era homem, né? E é mulher, está vestida de mulher. Espanca, não é porque ele é transexual, espanca porque eu acho que ela é mulher, e, né? E vão lá e matam essa pessoa porque ela é mulher por causa de algum motivo. Ao contrário, ela é uma mulher, mas agora é uma transexual homem, mas ela é mulher. Tá certo? Ela é mulher, mas agora ela está vestida de homem. Está confuso isso. Veja bem, está confuso. Né? Tem homem que está vestido de mulher. Será que ela é mulher? E tem mulher que se veste de homem e se comporta como homem. Não é isso transexual? O transexual, a transexualidade não é a homossexualidade. É aquela pessoa que precisa ter, né,
Ela é um transtorno onde a pessoa ela não se encontra. É como se você vestisse uma roupa errada. Sabe aquele que não cabe direito? Você fala, nossa, está apertado ou está grande demais? Né? Então, ela é um espírito masculino num corpo feminino ou vice-versa. É isso que eu estou falando. Né? E o homossexualismo? Bom, gente, nós estamos falando de uma lei penal incriminadora, não é isso? Ela está criando um crime. Como que nós podemos interpretar? Será que nós poderemos usar uma analogia? Ah, não, ela se comporta, é homem, mas ela está lá se comportando como mulher, então é mulher, né? Bom, gente, o que os doutrinadores, né, o que os estudiosos dizem? Tudo pode acontecer. De repente, daqui a alguns meses, a notícia seja diferente, mas vamos fazer a análise pelo direito, pelo princípio da legalidade e tudo mais, né? Bom, mulher é mulher, tá? Então, uma pessoa que está vestida de mulher, ou que é homem está vestido de mulher, né? Ou que é mulher está vestido de homem, né? O que importa é ser mulher. Talvez possa acontecer uma exceção, né? Eu até estava conversando com a professora Alice Bianchini, que é uma grande estudiosa, né, da violência contra a mulher, e ela explicava, veja bem, hoje é comum, como o transexualismo ele é uma doença, tem CID, né? É autorizado constantemente o quê? A cirurgia de mudança de sexo. E daí vai ocorrer também a alteração no seu registro, não é isso? Ela vai passar a ser o sexo feminino, não vai ter uma observação. Era homem e agora é mulher. Não tem isso. Ela é mulher no registro, tá certo? Não pode ter nenhuma ligação com dessa mudança de sexo. Assim, eu conversei com meu irmão, que é promotor de justiça, e ele, lá no Paraná, já teve que, né? Então, eu conversei com ele, que muito faz a respeito disso, né? Não sei aqui no estado de São Paulo, mas estou comentando em relação a essas posições que eu muito debati sobre meu irmão, né? Porque ele trabalha na vara de família e nós debatemos muito sobre o que vem acontecendo de novo, né? O marido pode ser surpreendido. Pode. Aquela história que nós conversamos certa vez sobre o erro, né? Mas, enfim. Então, a professora Alice até acredita que uma pessoa que, obviamente, fez mudança de sexo e agora ela é mulher, ela tem até um documento, né? Eu era Juliano, hoje sou Juliana, tá certo? Então, eu sou mulher e pronto, né? Pode acontecer? Pode, porque agora eu tenho uma identidade, né? A lei, a natureza não me concedeu como mulher, não é isso? Mas agora a lei está me colocando no status de, não é isso? Eu sou mulher para a sociedade. Eu sou mulher mesmo, nasci mulher, viu, gente? Tá? Porque, veja bem, isso daí é questão de direitos humanos, né, gente? Tem que pensar que é direitos humanos. Mas, enfim, deixando as mudanças de sexo de lado, que isso daí também daria um bom discurso, né, professor Ricardo? Eu lecionei biodireito, nossa, quando acontecia isso, eu trazia até cirurgia, porque daí já era moda, todo mundo queria ver. Vamos, aí a gente pegou na internet a cirurgia, como mudava, enfim, né? Mas o assunto hoje não é esse, né? O assunto é mais sério. Cada um escolhe o que acha melhor para a sua vida. E nós respeitamos, ponto, né? Mas a questão é que o direito penal não pode ter analogia em malam partem. Então, mulher é mulher, tá bom? Então, se era um homem vestido de mulher e foi assassinato porque falou que ele dirigia mal, que ele não serviu direito o café, fazer o quê? Se ele era homem, ainda que vestido de mulher, ele é homem e pronto. Tudo bem? Não tem crime putativo. Mas daí a questão é a seguinte, se é putativo, exclui o dolo e a culpa. Daí não dá em nada. Daí foi bom de qualquer jeito, né? Tá certo? Então, né? Daí é erro de tipo. É erro de tipo. Adoro o erro de tipo, gente. Tem coisa melhor? Viram atualmente, eu achei o máximo do erro de tipo, já que ele falou aqui. Vamos lembrar de uma história engraçada? Há um tempo atrás, eu vi eu explicando o erro de tipo, né? E os alunos começam a me mandar fatos interessantes que aconteceram no dia a dia. Daí a história era o seguinte, uma mulher foi presa, acusada porque o filho dela era traficante e acontecia na casa dela, logo ela era no mínimo partícipe do tráfico. E a justificativa dela, não, doutor, seguinte, meu filho vendia polvilho. Polvilho, aquilo que tinha em casa, eu tinha certeza que era polvilho. Certo? Então, ela alegou
que aquilo não era droga, que ela pensava que era polvilho. Foi bem orientada, né? Mas não pegou, né, a história, porque polvilho iria muito mais, né, uma quantidade grande, né? Ele não era um traficante tão grande para ter sacos e sacos de polvilho para biscoito de polvilho, né? Ali teria que ser, né, só, né, não dava para combinar. Mas foi bem orientado, o advogado tentou dar para ela uma orientação boa, mas não colou, né? Não colou. Mas, enfim, voltando para cá. Então, observem bem que a lei foi específica. Matar mulher continua sendo o homicídio do 121. Matar mulher por razões da sua condição do sexo feminino, daí sim, qualificado. Ele cometeu um errinho aqui, né, gente? Porque quando ele foi explicar o que seria essa condição de mulher, no inciso primeiro ele colocou violência doméstica e familiar. Daí o que nós temos que interpretar? Que ele quis dizer o seguinte, que quando dentro da violência doméstica e familiar tiver homicídio envolvido por conta de gênero, é feminicídio. Não só matar, imagina, né? Imagine bem lá, uma mulher discutindo com o marido uma partilha, né? Ele discute, mata a mulher, não vai ser, obviamente, feminicídio, porque ele não matou porque é a condição da mulher. Então, a nossa interpretação, por enquanto, né, é que aqui teria que ter, obviamente, violência doméstica e familiar, se refere ao quê? A questões de gênero dentro da casa, dentro da residência, de relações privadas. E, finalmente, né, a segunda, essa que foi o exemplo que eu dei, e o segundo caso, esse sim, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Então, essa segunda seria a violência, né, com o menosprezo, a violência de gênero, no ambiente externo, no ambiente público, né? Para terminar, causas de aumento de pena, porque, para ficar legal, né, gente? Pensem que nós estamos diante da lei penal simbólica. Todo mundo tem que ficar feliz, porque o Estado está endurecendo as leis. Então, não basta considerar crime qualificado, crime hediondo, tem que ter causas de aumento de pena. Vamos ver quais são as causas de aumento de pena. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade, quanto mais, né? Então, se praticou uma causa de aumento de pena, é 1/3. Praticou todas, metade. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, se a mulher assassinada estava grávida e ele sabia, lembra que no nosso ordenamento não se admite, né, a responsabilidade objetiva, então ele matou sabendo que ela estava grávida, né? E nos 3 meses posteriores. Nós acreditamos que esses 3 meses é porque ainda está ligado com a questão da amamentação, né? Aquele momento que o bebê mais precisa da mãe, né? Embora as teorias hoje é de mamar até criança, né, não querer mais. Tem 18 anos, vamos continuar amamentando. Que coisa melhor? 2. Contra a pessoa menor de 14 anos, é o comum, direito penal, sempre 14 anos, ao invés de colocar 12, criança para deixar igual ao ECA, sempre 14, para confundir a cabeça da gente, né? Ou maior de 60 anos, ou com deficiência, isso daí é comum. E por último, gente, na presença de descendente ou ascendente da vítima. Sabe por que eles colocaram isso, gente? Nem eu sabia que dava essa voltinha aí. Alguma coisa que eu fiz aí que deu essa voltinha, eu não entendi também por quê. Metade, gente, da violência é praticada na presença dos filhos. Olha o desenho que a criança fez, gente. Irmão, papai, olha lá o papai monstro, né? Metade. Então, essa causa de aumento de pena foi justificada nesse fato. Tá certo? Era o que hoje eu tinha que conversar com vocês, né? Era uma conversa, porque isso é novo. Quem sabe daqui a alguns anos a gente possa voltar a conversar e ter uma notícia boa para falar, tá vendo, professora? Você aí do direito penal mínimo e deu certo. E eu vou falar, que bom. Porque eu também fico muito triste quando eu fico sabendo de algum caso de violência, né? Dessas daí, terríveis, e que nós nos sentimos tão impotentes, porque a gente não pode ajudar ninguém. Então, a questão é o seguinte, a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela não trata só da parte criminal. A Lei Maria da Penha, o que ela colocou como crime?
ela inseriu a agravante que fizemos uma pesquisa. No Distrito Federal, sabe em quantos casos teve a incidência da agravante da violência familiar? E não sei quantos casos, eram vários casos. 8. Ah, não foi na violência familiar. Não foi. A respeito da Lei Maria da Penha, ela então endureceu a lesão corporal, ela trouxe essa agravante, né? Mas ela não trata só de assuntos de direito penal, né? Então tem as medidas cautelares, certo? Então essa foi a questão, que a Lei Maria da Penha, ela não tinha o intuito exclusivamente penal. E essa alteração, ela teve o intuito penal. Nós temos que pensar que de todas as leis que mais faz, né, a lei que mais faz sucesso para o cidadão é a lei penal. Ela é a verdadeira lei simbólica, a lei de emergência. Todo mundo fica feliz com lei penal. Por isso, lei penal. É a paixão da sociedade. É a paixão e o terror nosso, que sabemos que se crime corrigisse, estava bom. Tá certo? Foi um prazer termos essa conversa, né? Espero que tenha sido produtivo. Muito obrigada. E eu vou passar a palavra agora a um professor que é mestre e doutor em Direito Empresarial, o professor Marcelo Barbosa Sacramone. Ele é juiz de Direito aqui do Tribunal de Justiça, aqui no Fórum Central. Né? Ele também é professor de curso de graduação e pós-graduação em Direito, coordenador de curso na Escola Paulista de Magistratura, na Escola Superior de Advocacia, professor de graduação, professor assistente da Universidade de São Paulo. Enfim, a gente sempre fala que o professor Marcelo é o nosso garoto prodígio, né? Ele é palestrante do Departamento de Cultura e Eventos aqui da Ordem e é uma pessoa, acima de tudo, muito amiga, acolhedora, né? Sou mascote. Que todos nós admiramos demais. Ele tem uma carreira de concurseiro de sucesso, passou para promotor, delegado, juiz, procurador, que mais? Enfim, amigo do Dr. Ricardo Cabezon também. Esse é o concurso mais fácil de passar, viu? Eu te falo. Mas, enfim, professor, é uma alegria muito grande estar recebendo aqui em nossa casa, né, que também é sua casa, já se tornou, né? Sinta-se muito à vontade. O tema hoje que o professor Marcelo vai discorrer é sobre as novas disposições sobre o contrato de alienação fiduciária, um contrato que interessa a todos nós, uma vez que a população se utiliza muito desse instrumento. Ele até estava no meio da palestra e falou, como é que eu vou falar de direito empresarial depois de uma palestra de direito penal, né? Porque está falando de morte, de violência, não sei o quê, daqui a pouco, olha, porque o instrumento contratual, né, o credor, o devedor, o pessoal, puxa, enfim. Mas tenho certeza, professor, que nós estamos aqui também para ouvi-lo e para aprender com o seu conhecimento, que não é pouco. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a proferição da sua palestra. Vamos falar um pouco do meu tema agora. O meu tema é alienação fiduciária. A princípio é um tema, alienação fiduciária, ninguém merece, sábado à tarde. Pois é, senhores, mas é a ação para advogado, a ação mais comum para tutelar o cliente. É a nossa famosa busca e apreensão. Senhores, muito provavelmente, a menos que advoguem para a Febraban ou para algum banco, e se o fazem, parabéns, mas se não, vão advogar para um devedor, um inadimplente, e que na realidade teve o bem apreendido numa apreensão. Ele estava viajando, teve uma blitz e ele ficou na blitz sem o carro, ou está na iminência de perder e procura os senhores para eventualmente renegociar esse débito. Eu falo, e esse tema foi escolhido para a aula de hoje propiciamente, porque estamos passando por uma situação de crise. E numa situação de crise, os devedores costumam aumentar em quantidade. E, senhores, banco não está nem aí para a crise. E ele vai continuar correndo atrás do que lhe pertence. Professor, como assim do que lhe pertence? Sim, o carro não é mais do cliente, o carro é dele. E essa é uma alteração que nem todo mundo consegue lidar. Vamos ver primeiro o contrato. O que
que é um contrato de alienação fiduciária? Depois eu volto no slide anterior, tá bom? Contrato de alienação fiduciária é um contrato acessório, não é um contrato principal. Por quê? Eu já contraí uma dívida. Ou melhor, eu quero comprar um carro, mas não tenho dinheiro para fazê-lo. E aí o banco vai me fazer o quê? Um empréstimo. Portanto, já existe um contrato principal. Eu vou dever para o banco. O banco vai me emprestar dinheiro. Ponto. É um contrato comum. E vai me emprestar dinheiro para quê? Vai me emprestar dinheiro para comprar um carro. Ótimo. Só que o banco não conhece o Marcelo. E sabe que o Marcelo... Ou conhece o Marcelo e sabe que o Marcelo não tem onde cair morto. Funcionário público, vida difícil. É uma tristeza. E aí... Não, mas... Tá? Ou que é um devedor contumaz na praça. Não paga ninguém. Gosta do sistema judiciário e usa dele para não pagar ninguém. Possível, comuníssimo. Pois bem, o banco fala, Marcelo, eu vou te financiar para você comprar esse automóvel que você pretende. Só que eu exijo uma garantia. Portanto, eu já tenho um contrato de empréstimo e exijo um novo contrato. É esse segundo contrato que a gente vai analisar hoje. Esse segundo contrato é um contrato de alienação fiduciária. Que é o quê? O banco vai me emprestar dinheiro para eu comprar o carro e vai exigir que esse carro seja transferido para a propriedade do banco até que o primeiro empréstimo seja pago. Portanto, e aqui a relação, eu tenho um financiador, no nosso caso um banco, eu tenho o dono do automóvel, na realidade, ou vai ser uma concessionária, ou vai ser alguém que vai me vender. Por quê? Porque ele vai receber diretamente o valor do empréstimo, em regra. Então, o banco empresta o dinheiro para o consumidor, mas já entrega diretamente esse dinheiro para aquele vendedor do carro. Tudo bem que vai me entregar o carro e eu vou transferir na realidade, a propriedade deste carro para o meu banco. Entenderam a operação? Não é nem um pouco simples. Então, calma, tá bom? Mas é o que ocorre... Não, mas não é nem um pouco simples. Os senhores são advogados ou estudantes de direito. Imagine um consumidor do interior ou alguma coisa com não tão conhecimento jurídico, a complexidade do procedimento. Tá? Pois bem, e eu transfiro a propriedade do veículo. Essa transferência pode ser feita, inclusive, direta, como o dono do veículo é o próprio financiador. A operação pode ser direta, mas, na realidade, eu tenho sempre dois contratos. Um é um contrato de empréstimo, e o outro, que é o financiamento, e o outro é o contrato de garantia. No que é? E aí a gente volta para o começo... Aqui são as espécies, vamos para o conceito antes. Não, tudo bem, vá. O que é o contrato de alienação? Eu vou transferir a propriedade do bem em garantia de pagamento de uma dívida principal. Satisfeita a dívida principal, essa transferência acaba ou retorna ao proprietário. Pense no caso de um carro, que é o caso comum. Eu vou comprar um carro. Falo, banco, preciso de um empréstimo para eu comprar esse carro. O banco fala, ótimo, só que eu quero alienação fiduciária. Tudo bem. O banco empresta o dinheiro para você, entregando diretamente esse dinheiro à concessionária. A concessionária vai te dar o carro e esse carro vai ser onerado. O que vai constar? Vai constar no seu registrinho que esse carro é da sua propriedade, mas está alienado fiduciariamente para o banco. Se você não pagar o empréstimo para o banco vai pleitear a busca desse bem. Por quê? Porque esse bem já é dele. Esse bem já foi vendido para ele por você. Foi transferido para garantir essa obrigação inicial. Se você pagou a dívida, não tem por que existir mais a garantia. Portanto, o carro retorna à sua propriedade. E esse ônus é excluído do carro. Sai do documento.
Tudo bem até aí? Eu estou falando de carro, mas a gente tem uma divisão entre alienação de imóveis e alienação de móveis. Esses móveis podem ser tanto fungíveis quanto infungíveis. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com os infungíveis. Por quê? Porque o carro é o padrão. A grande maioria das alienações fiduciárias, e com certeza a alienação que os senhores vão trabalhar, é carro. É o de praxe. Vamos falar do básico. Tudo bem? Mas é possível você fazer uma cessão de crédito. Transferência de crédito entre grandes empresários é comum. Tá? Ou você pode fazer uma alienação de imóveis, o que também é comum. Um financiamento do imóvel com alienação. O grande problema é que toda a regulamentação é diferente. Se sobrar tempo, eu comento um pouco das diferenças. Tudo bem? Mas vamos ficar nos automóveis, que é o principal ponto para a gente. Pois bem, primeiro, entendendo esse conceito, eu transferi a propriedade desse veículo em garantia desse contrato. Ora, professor, eu tenho um automóvel alienado fiduciariamente, que eu nem sabia que chamava alienação fiduciária, mas constava lá que está onerado. Mas o carro sempre ficou comigo. Como assim eu transferi a propriedade? Eu sempre dirigi esse carro. Ora, propriedade é diferente de posse. Quando eu falo eu transferi a propriedade, significa que aquele carro pertence ao banco. Nada impede que a posse, ou seja, a utilização, seja conservada com o adquirente. É exatamente isso que acontece. A gente chama de desdobramento da posse. A posse direta, ou seja, o exercício fático, continua com o comprador. Mas a posse indireta, em razão da propriedade, fica com o banco. Ótimo. Por que isso? Porque se não for pago o empréstimo, eu falo o seguinte, é a mesma coisa que o locador. O locatário não pagou o contrato de aluguel. Ora, eu vou pedir o despejo. No contrato de locação, a posse indireta fica com o locador e a posse direta com o locatário, que ocupa o imóvel. Não pagou? Locatário, suma daqui. Locador retoma a posse, por quê? Porque ele sempre teve a propriedade. Na alienação fiduciária é idêntico, só que em vez de despejo, a gente vai ver a busca e apreensão. Tudo bem? Ótimo. Características. Ele é sempre instrumental. O que é isso? Sempre condicionado a esse contrato principal. Por que isso? Porque se o contrato principal for nulo, o acessório segue a sorte do principal, portanto ele também é nulo. Se o principal for satisfeito, o acessório também acaba. Por quê? Porque ele depende do principal. A propriedade, a gente chama, houve o desdobramento da posse. O que é isso? Eu transfiro, na realidade, a propriedade, mas aquele comprador conserva a posse consigo. Ele continua usando a coisa enquanto o proprietário é o banco. Isso eu já falei. Por conta disso, essa propriedade que eu transfiro para o banco é uma propriedade que a gente chama resolúvel. O que é resolúvel? Pensem no nome. Eu sempre falo isso. O nome serve para alguma coisa. Resolúvel é que se resolve. Se resolve com o quê? Se resolve com o pagamento da dívida. Paga a dívida, essa propriedade se dissolve automaticamente, o que significa que paga o contrato principal, ou seja, acabou a obrigação principal, acaba o acessório. Portanto, o banco deixa de ser automaticamente proprietário. Eu, que já só tinha posse, conservo essa utilização e agora sou proprietário também. Esse ônus não existe mais. Tudo bem? Ótimo. Senhores, como eu fiz a alienação fiduciária, isso é muito comum no judiciário e vários juízes, colegas erram isso. Por quê? Eu tenho, tá? Meu automóvel alienado fiduciariamente. Ou seja, eu não sou proprietário. Mas eu devo para todo mundo, inclusive para o Dr. Cabezon. Dr. Cabezon, banqueiro famoso, milionário do ramo, fala, olha, Marcelo, não aguento mais você. Você não me paga. Ele entra com uma execução. E no processo de execução eu falo, Cabezon, devo, não nego, pago quando puder.
E ele fala, ah, ótimo, paga quando puder, coisa nenhuma. Quero uma penhora desse seu carro. Seu juiz, bloqueie o carro. E a penhora deve recair sobre isso. Senhores, isso é comumente feito. Filão ótimo para advogado ganhar dinheiro fácil. Por quê? Porque não pode. Por que não pode? Porque esse carro não é meu. Esse carro é de propriedade do banco. Por conta disso, não é mais meu. Eu estou penhorando um bem do banco em razão de uma dívida minha. O que acontece nesse ponto? O bem não é possível ser penhorado por dívida do devedor. Por quê? Porque não é mais meu. O que eu posso penhorar? O professor Cabezão vai falar, mas Marcelo, não posso pegar seu carro, você não tem mais nada. O que ele pode fazer? Ele pode penhorar eventual direito que eu tenho em razão do contrato. Por quê? Porque direito do contrato continua sendo eventualmente meu, mas o carro até então ainda não é. Tudo bem? Ótimo. O conceito de alienação está no 1361 do Código Civil. Considera-se fiduciária a propriedade irresolúvel de coisa móvel e infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Foi exatamente o que já vimos e conceituamos. Tudo bem? Para que ela seja efetivada, é necessário o registro. A alienação fiduciária é condicionada ao registro do contrato no registro de títulos e documentos. Por quê? Porque o professor Cabezon, ao ser meu credor, não sabe se eu tenho ou não veículo. Se eu fiz um contrato com o banco, interessa para ele se eu fiz o contrato com o banco? Claro que não, ele não é parte da contratação. Ele fala, Marcelo, você deve para mim. O problema é seu se você deve também para o banco. O problema é do banco. Eu quero o que me pertence. A partir do momento que eu registro, eu torno público a terceiros essa contratação. E aí, a partir disso, gera efeitos perante ele. Se não fosse feito o registro, ele penhora o meu automóvel e não está nem aí. Por quê? Porque aí ele não pode ser oposto. Caso não, não há problema algum. Cabezão, que horas eu comecei, por sinal? Sabe? Então, tudo bem. Senhores, continuando. Requisitos desse contrato. Isso envolve, inclusive, consumo, porque, em regra, estamos diante de um contrato envolvendo uma relação de consumo. Esse contrato de alienação fiduciária deve conter o total da dívida. Esse ponto é interessante, por quê? Porque é o total da dívida principal. Por que eu consto o total da dívida principal num contrato de alienação? Porque se a dívida principal for paga, o contrato de alienação acaba. E, portanto, por conta disso, eu preciso incluir elementos de um segundo contrato no primeiro. Segundo requisito, prazo ou época de pagamento, questões da obrigação principal. Taxa de juros e, principalmente, aqui é um ponto extremamente importante. Eu preciso indicar com precisão qual é o objeto alienado. Os senhores devem estar pensando, professor, mas é carro, o carro tem placa. Tudo bem, mas eu posso alienar fiduciariamente a gôndola do supermercado? Posso? Posso. E aí, como é que eu vou saber que aquela gôndola específica foi a gôndola que eu transferi para o banco e não é a gôndola que pertence mais a mim? Por quê? Porque o doutor Cabezon quer penhorar. Quer fazer dinheiro, quer se pagar. Como é que ele sabe o que é meu e o que é do banco? Para que isso aconteça, eu preciso especificar qual é efetivamente o objeto da alienação. Porque senão eu prejudico terceiros. Durante o prazo do contrato, como a posse continua comigo, eu posso usar o veículo como bem eu quiser. A propriedade é do banco. Eu posso destruir o veículo? A gente vai ver a consequência disso. Mas, a princípio, eu uso como eu bem entender a coisa. Por quê? Porque a coisa, apesar de não ser minha, está na minha posse. É óbvio que eu preciso guardar a diligência normal, mas eu continuo podendo utilizar a coisa. Professor, pode depredar o automóvel? Não.
Mas a diligência normal da utilização é possível. A gente vai ver qual vai ser o problema, tudo bem? Senhores, vamos entrar na questão processual, que é a atuação direta dos senhores agora. Por quê? Vencida a dívida e não paga, aquele credor vai começar a tomar medidas para satisfazer o seu crédito. Eu trago aqui que ele pode, na realidade, vender a coisa, judicial ou extrajudicialmente, e aplicar o preço no pagamento do crédito. Para isso, tem um pequeno problema. Para que ele venda a coisa, ele precisa ter a coisa. Por quê? Porque a posse do veículo até então está com o devedor. E como é que o banco vai operar isso? Como é que o banco vai se pagar? É muito comum nos processos judiciais, vamos dar um passo atrás enquanto isso, que o devedor diante de uma situação, e esse aí é o erro do advogado, mas o devedor diante de uma situação fala o seguinte, olha, contraí uma dívida de, sei lá, comprei um carro novo, 100 mil reais. Obviamente, entrou uma crise, fui demitido, não consigo mais pagar esse financiamento. Portanto, o que eu vou fazer? Devolvo o carro. Falo, olha, estou aqui depositando o carro nos autos, seu juiz, determine que o banco receba esse meu carro, porque eu não quero mais pagar essa dívida. Senhores, não há problema algum. O banco, se aceitar e inclusive der quitação, acabou seu problema. O banco, todavia, não é empresário. Não é empresário do ramo de veículo. O banco não quer carro, o banco quer dinheiro. Dificilmente ele vai aceitar o veículo dos senhores. Por quê? Porque muito provavelmente a dívida, ainda mais diante do inadimplemento, com juros de mora e coisas do gênero, é muito superior do que o valor daquele carro. Então é um ledo engano daquele consumidor achar que entregando o carro já não deve mais. E em regra aí ele recebe uma surpresa um tempo depois, porque além de perder o carro, ele ainda deve horrores. O banco pode aceitar? Pode. Ele é obrigado a aceitar? Não, ele não é. Essa é a grande diferença. Por quê? Porque esse bem é entregue não para pagamento da dívida. O banco, e essa é uma das grandes diferenças com o imóvel, tá? O banco, na hipótese de um móvel, ele não pode conservar consigo o automóvel, o móvel. É impossível esse pacto de manutenção do bem móvel com o banco. O banco é obrigado a vender, seja judicial ou extrajudicialmente. E o valor, o produto obtido com esse leilão vai ser feito com ele vai ocorrer o desconto daquela dívida principal. Ou seja, se eu financiei 100 mil, o carro valia 100 mil, devi um monte, hoje minha dívida passei a inadimplir, hoje minha dívida é 120 mil, meu carro não subiu o preço, em regra ele desvalorizou, ele vale 80. Eu financiei 100 mil para comprar esse carro, estou devendo 120, o meu carro vale 80. Sim, você vai dever, se entregar o carro, 40 para o banco ainda. Fora advogados, fora custas, fora despesas, fora tudo. Senhores, a lei foi feita para banco, não para os senhores. É fato. É fato. Tudo bem? A dívida só cresce e a garantia dos senhores diminui. Ou seja, entregue o carro, o cliente fica responsável ainda. Tá? É o que negativo, o devedor permanece responsável pelo remanescente. Tá bom? Ótimo, vamos ver normas procedimentais enquanto isso. Como fazer? Eu falei já que o credor tem a obrigação de vender a coisa. Tanto faz se é alienação judicial quanto extrajudicial. Tanto faz. Do montante da dívida vai ser descontado, na realidade, do valor da venda serão descontadas as dívidas e as despesas. Se o carro foi vendido por 100, o devedor pagou quase tudo e a dívida era de 10. Ele vai receber de volta o remanescente. Raríssimo, mas pode ocorrer. Em regra, o valor nunca é suficiente para pagar.
E aí sobra dívida e não crédito. Tudo bem? Ótimo. Quais são... Aqui eu sempre brincava que aqui era a revanche do direito empresarial. A professora Juliana falou de prisão, homem batendo em mulher, coisas do gênero. E aqui a gente falava, minha amiga, aqui eu prendo também. Por que eu prendo também? O direito empresarial tinha a única exceção do direito civil, fora do direito de família, que era a prisão por alimentos. Aqui a gente podia prender o depositário infiel. Era a nossa vingança. Não pode mais. Tá? Não pode mais e a gente vai ver o que mudou. Vamos começar a ver a mudança da legislação. Quais são as posturas, tá? Quais são as posturas e qual é a medida que o banco pode tomar? Primeiro, o banco vai poder fazer duas coisas diante de um inadimplemento. Ou ele vai poder executar ou ele vai poder fazer uma busca e apreensão. Tá bom? Vamos começar primeiro pela busca e apreensão, que em regra é a primeira via adotada pelo banco. O que é a busca e apreensão? Senhores, a busca e apreensão é regulada pelo Decreto-Lei 911, o decreto, desculpe, não tem o lei, Decreto 911/69. O que é isso? E aqui a gente faz analogia com filho. Por que com filho, professor? Olha, eu tenho um filho. Tem a guarda. O professor Cabezão vai falar de guarda, então vamos adiantar a matéria dele. O Dr. Nelson vai falar de guarda. Dr. Nelson, eu vou adiantar sua matéria. Coisa pouca. Eu e o Dr. Nelson temos uma relação afetiva, amorosa. E ainda... Hoje é moderno. E temos um filho em comum, inclusive. E eu tenho a guarda. O meu ex-companheiro, Dr. Nelson, fica com a criança. Mas eu tenho a guarda. O que eu faço para reaver esse meu filho? Eu promovo uma busca e apreensão. Vai buscar e apreender a criança. No nosso caso, direito comercial, direito empresarial, eu sou proprietário de um bem, mas o bem é meu. E está indevidamente com uma pessoa. Por que indevidamente? Porque a partir do momento que ela é inadimplente, ela não poderia estar mais com a coisa. Se ela está com uma coisa minha de maneira indevida, eu falo, judiciário, por favor, vá lá e pegue essa coisa de volta porque é minha. Isso é ação de busca e apreensão, senhores. Eu busco a coisa com quem ela estiver e eu apreendo. Pois bem, a Lei 13.043, e essa é a primeira alteração legislativa recente, é uma alteração do final do ano passado, estabeleceu o seguinte: o judiciário, diante dos requisitos da busca e apreensão, e quais são? Determinação de qual é o contrato, verificação do inadimplemento que é feito com relação ao protesto, verificação de que houve o registro daquela busca da alienação fiduciária, ou seja, eu verifico que existe a dívida, eu verifico que a dívida não foi satisfeita, eu verifico que foi demonstrado que aquele devedor está em mora, que é feito com o protesto, o judiciário tem que dar liminar. Essa liminar e essa alteração pode ser dada inclusive em plantão judiciário, ou seja, o banco não precisa nem esperar sábado e domingo. Não precisa. Tá bom? E ele ainda vai investigar onde o senhor vai colocar o carro. É fato. Eu garanto total celeridade para o banco. É fato. Inclusive, na liminar, o juiz já deve de ofício bloquear no Renavan. Ou seja, se os senhores estiverem transitando com a família, viajando no sábado e domingo e dever, vão ser surpreendidos e eventualmente vão perder o veículo em Churupim da Serra e vão ter que voltar de ônibus. É fato. Tá bom? É verdade. Vamos pular isso aqui, que senão a gente não chega. Pois bem, a liminar, senhores, vai ser executada. No prazo, tá? No prazo de 5 dias a partir dessa apreensão desse veículo, 5 dias, vai consolidar-se a propriedade na pessoa do credor. Ou seja, a partir de 5 dias, consolida-se a propriedade, o que significa que ele vai poder vender seu carro. Aí, professor, mas eu nem discuti ainda. Você não discutiu, não deu o seu prazo de contestação. Por quê? Seu prazo de contestação é de 15 dias. Mas em 5 ele já vende seu carro. Pois bem, nesse prazo de 5 dias, inclusive, o devedor tem a opção de pagar a dívida.
Senhores, aqui é um grande erro que se faz, tanto do judiciário quanto de todos os outros que atuam com busca e apreensão. A lei fala em purgação da mora. Isso é muito comum. Em 5 dias eu vou lá e purgo a mora. Pois bem, purgação da mora é pagar o que se venceu. Esse é o conceito de purgação de mora. Aqui não há purgação. Por quê? Porque aqui deve-se pagar a integralidade da dívida. É o que venceu e as vincendas, mais honorário de advogado e mais despesa. Conforme o quê? Conforme o cálculo apresentado pelo credor. Professor, eu não concordo. O problema é seu. A lei não lhe deu essa autonomia. Para purgar, ou seja, para impedir que o banco venda seu carro, tudo tem que ser pago. E vai ser discutido após o pagamento. O prazo de contestação, portanto, isso foi uma alteração que ficou clara, até eu trouxe aqui um recurso especial, esse é importante, é do ministro Luiz Salomão, do ano passado, estabelecendo o seguinte: é impossível purgar a mora a partir da alteração de 2004, portanto, nem um pouco recente, já 10 anos. Tem que pagar a integralidade da dívida, não é só o que se venceu. Venceu 3 parcelas que eu não paguei. Meu amigo, você vai ter que pagar o contrato inteiro, mais honorários, mais juros e tudo mais. Tudo bem? E no prazo, não existe mais para conceder a liminar o que a gente chamava, mas o contrato já foi 40%, já foi pago do financiamento? Antigamente se exigia isso para ganhar liminar, para o banco obter. Hoje não mais. Pense, sempre o banco é o favorecido. Hoje, ainda que o contrato seja pequenininho, não há problema algum. Dá liminar, problema é do devedor. Senhores, não sou crítico no sistema bancário. É só impressão. Olhem só, eu sou crítico ao legislador, que é diferente. Tudo bem? Pois bem, feito o pagamento, a propriedade retorna ao devedor. O grande problema é, se não foi feito, não purgou a mora, ele pode alegar em contestação e o prazo dele é de 15 dias. Pois bem, antigamente a gente tinha uma história que era o seguinte: tudo isso corre a partir da execução da liminar, ou seja, a partir da apreensão do bem. E se o bem não foi achado? E se o bem foi furtado? Acabou meu tempo já? Ainda não. Está impestivo. Olhem só. E se o bem foi furtado? O bem não foi achado, foi vendido a terceiro, não serve mais para nada, não anda aquele carro. Que é comum acontecer. O devedor fala, putz, não paguei. Esse bem é do banco mesmo, dane-se, vai ficar na rua. E faz isso. E o carro fica tomando chuva e sol. Fica igual o meu carro depois de um tempo. Pois é, não vale nada mais. A grande questão é, se o bem não for encontrado, localizado por um motivo qualquer que seja, o banco pedia a conversão da busca e apreensão em depósito. O que era o depósito? Ele falava o seguinte, pague tanto, ou me entregue o bem sob pena de prisão. E eu vou prender porque você é depositário infiel. Senhores, a partir da Lei 13.043, que na realidade regulou isso na própria lei, tá? Mas antes existiu já um julgamento do STF que entendeu, para quem não gosta de empresarial, acha um saco, pelo menos nesse ponto vai despertar interesse porque a questão é constitucional. Por quê? Entendeu-se que o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil assinou, estabeleceu que só é possível prisão por dívida se for de alimentos. Se for de depósito, não poderia mais. E o Supremo decidiu, esse é um acordo muito bom para olhar, o Supremo decidiu que normas ou tratados internacionais sobre direitos humanos não têm força constitucional, mas têm força supralegal. Ou seja, não é constitucional, mas é superior à lei. Como quem regulava a prisão era o decreto, essa lei foi revogada, apesar de constitucionalmente ser possível. Portanto, eu já não podia prender. Agora, a lei acabou com isso. A lei revogou, inclusive, a disposição do decreto. Por conta disso, não existe mais alteração ou conversão da busca e apreensão em depósito.
Tô acabando. Não existe mais. O que o banco faz diante de uma situação dessa? Não achei o carro. Ele executa a integralidade da dívida. Porque não tem mais o que ele buscar e aprender. Ele entra com uma ação de execução e penhora todo o resto que o cara tem. Ponto. Só isso. Senhores, executada a liminar, por outro lado, se achou a coisa, o devedor tem o prazo de 15 dias para oferecer contestação. Ainda que ele tenha pago a integralidade da dívida, para, na realidade, satisfazer ou não perder o veículo que poderá ser vendido, ele pode apresentar contestação. E aí ele discute, olha, o pagamento foi a maior, esse juros está errado, tem anatocismo aqui não previsto e coisas do gênero. Mas daí ele discute. Por fim, a gente termina por aqui, existe ainda uma repercussão no âmbito falimentar, para depois quem quiser eu posso até contar. Mas para resolver na sentença, senhores, se a busca efetivamente aconteceu, a contestação foi rejeitada, vai ocorrer uma sentença de procedência. O que é isso? A liminar vai ser confirmada para que aquela busca que ocorreu seja integralmente válida, perfeita, e a coisa fique realmente com o banco, que inclusive já vendeu. Por outro lado, eu posso, depois da busca, eu posso conhecer que, olha, o banco não podia ter feito isso. Essa dívida que ele está cobrando é injusta. Existem encargos não previstos. O cliente já pagou essa dívida. Aconteceu um problema de cálculo do banco, já pagou. Coisa do gênero. E ocorre uma sentença de improcedência. Senhores, aqui é a revolta do consumidor, do devedor, e é o único ponto que ele foi privilegiado. Por quê? Se ocorrer uma sentença de improcedência e o banco já vendeu o automóvel, já vendeu o bem, o juiz vai condenar o banco, vai condenar o credor ao pagamento de uma multa no valor de 50% do valor originariamente financiado, se o bem já foi vendido. É a revanche, mas é o único ponto que o devedor aqui é efetivamente privilegiado. Só. Fora isso, ele tem o direito de cobrar perdas e danos, transtorno que sofreu, tudo mais. 50% é só multa. Desde que o automóvel tenha sido vendido. Tudo bem? Dúvidas? Ah, tenho várias também, pois não. Oi. Então, vamos com calma. Falência, não encontro nada. Então, o que o banco pode fazer é o seguinte, se a pessoa for um empresário, o empresário é um devedor, não é um consumidor normal. É um empresário que, por exemplo, ele tem um estacionamento ou utiliza carro para transporte da mercadoria, alguma coisa. Ele comprou para incorporar na atividade dele empresarial. E ele deve, desde que seja mais de 40 salários mínimos, que é o mínimo exigido pela legislação falimentar, é possível pedir a falência. Mas a falência civil não? Não. Falência civil não existe mais. O que existe agora é insolvência civil. Sim, aí é possível. Tá? Desde que não haja nenhum outro bem, nada. Aí tem os critérios da insolvência, enquanto da falência seria para o empresário. A menos, mas o que normalmente ocorre na prática? O que ocorre na prática é o seguinte, ele vai promover uma execução e vai tentar penhorar tudo, porque para ele não interessa também a decretação da insolvência. Por que não? Vai dividir o nada entre vários. Sim, então, mas a insolvência é pior ainda. Por quê? Qual que é a relação da insolvência? Olha, tem uma merreca e 1 milhão de credores. Não serve para nada. E ainda, o pouco que eu achar, vou ter que dividir. Por que o banco não faz isso? Porque ele fala, olha, tudo bem, eu conheço a posição, 5 anos suspenso porque não vai ter nada. Mas se tiver, eu quero ser o primeiro a achar. Então eu promovo a execução. E ainda que eu investigue, tal, para ver se ele tem mais alguma coisa, no mínimo eu tenho a possibilidade de falar, olha, alguém quer comprar esse crédito aqui? Que é o que muita gente faz hoje, banco na realidade, com fundo que compra aquele crédito podre. Ou perdido. É exatamente isso que acontece. Mas, na realidade, ele tenta executar. Ou ele tenta fazer um acordo depois. Só falar, me paga aí qualquer coisa que é melhor que nada. Obrigada. Tudo bem? Alguém mais?
Senhores, obrigado, foi um prazer, viu? Eu não tenho contatos aqui, eu não botei no slide, mas eu fico à disposição para quem quiser. Meu nome é Marcelo Sacramone e eu estou aqui no João Mendes, para quem quiser aparecer, eu atendo sempre, se eu puder ajudar. Mas eu deixo o meu e-mail, é marcelosacramone@yahoo.com.br. Tá, eu fico à disposição para atender quem precisar. O meu Facebook, que eu também atendo, tem um povo que geralmente manda por lá, é Marcelo Sacramone também. Tem um argentino que chama Marcelo Sacramone, mas eu falo português, os senhores vão identificar rapidinho que sou eu, tá bom? Obrigado, eu agradeço.